Vamos direto ao ponto. Existe um universo gigantesco de investimentos governamentais que, por muito tempo, pareceu totalmente inacessível por causa de tanta burocracia. Mas a verdade é que uma baita transformação digital está mudando esse jogo. Nessa análise, a gente vai desmistificar como as compras públicas estão, literalmente, abrindo as portas para negócios locais e para a agricultura familiar de um jeito que a gente nunca viu antes. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai começar pelas oportunidades no setor público, depois passar pela revolução do Contrata Mais Brasil, entender como fica a agricultura familiar nas escolas e, por fim, fechar com o treinamento prático. É saindo dos bilhões e ir direto para os passos que podem ser dados ainda este mês. Então vamos começar pela nossa primeira parte, as oportunidades no setor público. Para entender o tamanho real da coisa, a gente precisa olhar para os investimentos nacionais que já estão na agulha para 2026. Olha só esse número. 6,8 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Esse é o orçamento estimado para 2026 focado em um único programa federal de alimentação. É um volume colossal de recursos que mostra com muita clareza que o governo não está aí só para criar regra. Ele é, na verdade, um dos maiores e mais consistentes compradores de toda a nossa economia. E todos esses bilhões vão direto para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É ele que garante as refeições diárias e a educação nutricional para mais de 39 milhões de estudantes da educação básica pública, além de instituições conveniadas. Claro, a missão principal é alimentar as crianças, mas o que a gente precisa notar aqui é que esse programa funciona como um verdadeiro motor econômico. Ele injeta dinheiro direto nas economias regionais, movimentando quem trabalha ali na ponta. E é aí que a gente entra na segunda parte, a revolução do Contrata Mais Brasil. Afinal, como é que esse dinheiro todo chega na prática no pequeno fornecedor? A mágica acontece através do Contrata Mais Brasil. Essa é uma plataforma digital que o governo federal lançou com um objetivo bem claro: simplificar as compras públicas e colocar o pequeno fornecedor e o microempreendedor individual, o nosso conhecido MEI, no jogo. A ideia é cortar aquela burocracia pesada do passado. Agora, os órgãos públicos podem pedir serviços de forma muito mais direta, autorizando pagamentos super rápidos e simplificados, num limite de até R$ 13.098,41. E o avanço recente desse sistema é absurdo. A gente está falando de um salto de 127% nos tipos de serviços que os microempreendedores podem oferecer para o Estado. Antigamente, a realidade era limitada a 47 categorias, agora esse número disparou para 107 tipos diferentes. Ou seja, quem trampa com manutenção de informática, técnicos de refrigeração ou quem conserta a máquina industrial, agora tem um atalho oficial e sem dor de cabeça para vender o seu serviço para o governo. Tem uma visão do Everton Santos, lá do Ministério da Gestão, que resume perfeitamente essa virada de chave. Ele diz que a missão é usar a tecnologia para simplificar o Estado, deixando que o pequeno prestador de serviço e o agricultor familiar sejam parceiros estratégicos. É exatamente isso. A gente está saindo daquela imagem de um governo distante, intimidador, para entrar numa parceria super acessível, movida à tecnologia. Isso puxa o nosso terceiro ponto, a agricultura familiar nas escolas. É fundamental entender como essa modernização toda da plataforma está transformando a vida de quem planta e integrando as regras do PNAE. A lei agora estabelece uma meta cravada. Pelo menos 45% do orçamento da merenda escolar precisa ir direto para a agricultura familiar. Se a gente aplicar essa cota naquele orçamento bilionário que vimos agora há pouco, estamos falando de liberar cerca de 3 bilhões de reais exclusivamente para os pequenos produtores rurais espalhados pelo país. É uma injeção de capital gigantesca direto na base. E para fazer isso rodar, entra em cena um número impressionante: 146 mil. Esse é o número de escolas públicas que agora conseguem comprar comida fresca, de forma super transparente e direto das redes agrícolas locais, usando o sistema digital. É a união de uma demanda gigante das escolas com a oferta rica dos produtores locais. E para quem está lá no campo produzindo, o processo ficou com a cara do nosso dia a dia. São só 3 passos super simples. Primeiro, faz o cadastro na plataforma. Segundo, lista o que tem disponível de produto e safra. E o terceiro, que é simplesmente genial, o sistema manda alerta automático de demanda direto pelo WhatsApp. É isso mesmo, a escola local precisa de suprimento e o celular de quem produz apita na mesma hora com aviso. Além de toda essa praticidade, o sistema organiza um lado social muito forte. Ele dá prioridade total para grupos bem específicos. Pessoas assentadas da reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, além de mulheres e jovens agricultores. Essa estratégia é uma sacada de mestre para priorizar fornecedores locais. Diminui muito o custo de logística, garante que o alimento chegue mais fresco e faz o dinheiro circular, fortalecendo a economia da própria região.
Bom, depois de explorar o tamanho dessa oportunidade financeira e as ferramentas digitais que estão na mesa, a gente entra na nossa quarta e última parte: treinamento prático. Afinal, quais são os passos concretos para o pessoal empreendedor colocar a mão na massa? A hora de agir é agora, e tem bastante iniciativa ensinando o caminho das pedras. Temos 2 eventos essenciais no radar. O primeiro é um webinário online do Ministério da Gestão, agendado para o dia 8 de maio de 2026, focando em como o Contrata Mais Brasil se integra com o PNAE. O segundo é um evento presencial em Novo Hamburgo no dia 20 de maio, que vai ensinar as regras de licitação e fazer uma demonstração do portal. São os atalhos para transformar teoria em vendas de verdade. Detalhando um pouquinho mais esse evento de Novo Hamburgo, o Compras Públicas na Prática vai rolar das 2 às 5 da tarde, lá no Centro de Inovação e Tecnologia. A programação está afiadíssima, vai cobrir o essencial da nova lei de licitações, mostrar estratégias dentro da lei para aumentar o faturamento e ainda vai ter uma demonstração prática ao vivo de como operar no portal de compras públicas. O objetivo é provar, sem sombra de dúvida, que micro e pequenas empresas podem sim crescer junto com o município. Tudo isso nos leva a uma reflexão final para amarrar nossa análise. Com bilhões já garantidos no orçamento e a burocracia antiga sendo substituída por um simples alerta no celular, o caminho nunca esteve tão aberto. Será que o setor de negócios locais está realmente preparado para reivindicar sua fatia nesses investimentos? O orçamento bilionário, as plataformas e as capacitações estão aí, de bandeja, criando uma chance histórica para a expansão comercial. A grande pergunta que fica no ar é: os negócios da região vão surfar nessa onda ou vão acabar ficando de fora?